Então hoje a nossa biblioterapia vai ser um estudo sobre Sara. Sara, que foi a esposa de Abraão. Eu vou ler aqui, tá? Um pouquinho para vocês aqui na Bíblia e depois a gente vai conversar a respeito dessa mulher. Sobre Sara. Bem-vindas, meninas. Obrigada, amém. Meu marido tá comentando lá no YouTube. Ó. Que bonitinho. Fiquei emocionada aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos ler em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 até o 3 apenas. Você que tem sua Bíblia aí e queira acompanhar a leitura, ou então me ouçam apenas. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui nessa passagem, Deus fala, né? Porque Deus falava com Abrão, olha o privilégio, né? Desse homem aí. E Deus fala para Abrão para que ele saísse da sua terra, se apartasse da sua parentela e fosse para uma terra onde ele ia mostrar qual era. Ou seja, quando ele disse isso a Abrão, mal sabia Abrão para onde era para ele ir, não é verdade? Ele só mandou, né? Porque não pedia, ele mandava, né, gente? Ele manda, aliás. E Abraão, sempre muito obediente, certamente foi até Sara e foi falar com Sara que eles iriam embora dali, teriam que partir. E oi, Paula. A Paula tá falando ali. Amém. Saudades também. E então Sara ela quis, né, gente? Ela decidiu ir com seu esposo para uma terra que ela nem sabia onde seria. Deus só falou, ó, levanta acampamento aí e vamos, né? Vamos embora. E ela humildemente, né, muito sábia, ela foi com seu esposo para essa terra desconhecida. Em alguns capítulos aqui, em alguns versículos aqui, relata, né, sobre a formosura da Sara, que ela era uma mulher muito bela. Tem vários versículos que falam sobre essa mulher, por isso eu resolvi não ler todos, porque são muitos mesmo. Eu sugiro que vocês depois estejam... Boa tarde, Fran. Que você esteja lendo essa passagem, que vale muito a pena você ler ali a história toda, vale muito a pena, gente. Muito bacana, muito gostoso conhecer um pouquinho mais a história dessa mulher. Uma mulher muito sábia, muito cheia de virtudes, uma mulher linda. A Bíblia relata a beleza dela, né? Uma mulher muito linda. Então imagino eu, né? Como ela era linda. Então eles partem e vão para uma nova terra e Abrão recebe uma promessa, né? Ali que ele vai ter muita prosperidade e que ele também vai ser pai. Só que Sara, ela era estéril. Então imagino eu que ela ficou muito pensativa, não é verdade? Se ela era estéril, mesmo ela crendo em Deus,
Foi um tanto que difícil, talvez, para ela ficar imaginando isso, como isso seria possível. E eu vou ler para vocês aqui alguns estudos que eu fiz sobre Sara, tá? Achei interessante ressaltar aqui e colocar que Sara, ela aparece na história bíblica como um modelo perfeito de Deus para a mulher casada. Sua vida foi marcada pela sua suprema humildade e devoção ao seu esposo Abraão. Embora Sara cometesse alguns erros, Deus se manteve fiel à promessa de que ela seria mãe de muitas nações. Quem foi Sara na Bíblia? Sara foi esposa de Abraão, mãe de Isaac. Acredito que vocês já tenham ouvido muitas vezes falar sobre a história de Isaac, né, gente, na Bíblia. E ela foi a mãe de Isaac. E ela também foi a única esposa mencionada na Bíblia entre os heróis da fé, que depois, se vocês quiserem ler e tá sabendo um pouquinho mais sobre isso, fica lá em Hebreus 11:11, tá? A Sara era extremamente linda, porém estéril. Talvez Sara pensasse, né? Sou tão linda, mas estéril. Talvez isso passasse na cabeça dela. Porque a Bíblia relata em várias passagens, né? Falando dessa beleza de Sara. E a história de Sara na Bíblia, ela começa quando o marido, né? Abraão, que foi essa passagem que a gente acabou de ler, quando ele recebe um chamado de Deus para deixar a terra e seguir, que Deus mostraria para ele, né? E Deus também prometeu que faria Abraão uma grande nação, de Abraão uma grande nação, mas dessa promessa dependia deles terem um filho prometido. E talvez quando Abraão conta isso para Sara, pode ser que ela dizia: poxa, mas se ele vai ser pai de uma grande nação, ele precisa de uma mãe para isso. Não é verdade? Abraão precisaria de uma mãe para isso. E eu imagino que isso consumiu um pouquinho, né? Da mente dela. Pensando ali, como vai ser isso, né? Se eu sou estéril, se o Senhor fala isso para se cumprir, então ele vai precisar de uma mãe? Não é verdade? Tô vendo aqui porque eu anotei algumas coisas aqui muito importantes, mas são muitas coisas, não vou conseguir trazer tudo aqui pra vocês devido ao tempo, tá? Depois eu vou colocar algumas coisas lá no grupo, tá, gente? Da biblioterapia lá, bem desmiuçado pra vocês, do estudo que eu fiz. Aqui também relata, né, nesse estudo que eu coloquei aqui, que Sara, ela foi a principal esposa de Abraão, né? Porque nesse tempo os homens sempre tinham mais que uma esposa, né? E ela foi a principal esposa de Abraão. Também é relatado aqui que ela era 10 anos mais nova, né? Do que ele. Então eles não eram assim tão distantes de idade, mas eram 10 anos. Deixa eu ver aqui mais algumas coisas pra gente tá falando aqui. Sara era estéril e tal condição era um opróbrio contínuo para ela, né? Era algo que a incomodava constantemente. Ainda mais da promessa que Deus havia feito a Abraão, de que ele seria pai. Sara desesperou-se para lhe conceder um herdeiro. E aí foi quando ela teve a bela ideia, né, gente? A bela ideia, que não foi tão bela assim. Incentivou o seu esposo a ter um filho com a sua serva pessoal, Agar, uma jovem egípcia. Também depois, se vocês quiserem ler, tá lá em Gênesis 16, 1-3. Para tanto, Sara utilizou um costume frequentemente atestado na antiga Babilônia, apoiada em uma norma legal de que a esposa estéril deveria prover a seu marido uma mulher que lhe gerasse filhos em seu nome.
Tal mulher geralmente era uma criada, ou seja, isso não era nada de anormal, tá? Isso era uma prática usada já lá nesses tempos. Pode ser que ela relutou muito, né? Ela pode ter relutado muito e pensativa como é que ela ia fazer isso, né? Porque se Deus tinha promessa que precisava se cumprir, os anos foram se passando, eles já tinham uma idade um tanto quanto avançada, tanto ela quanto Abrão. E Abraão ainda tinha 10 anos a mais que ela, então eles já estavam ali na idade bem avançada mesmo. E foi onde ela teve essa ideia, né? E foi lá e persuadiu mesmo, né? Abraão a que eles tomassem como mulher a criada dela, né? Agar. E depois disso, essa mulher, né? Agar, que num outro momento a gente pode ser que até a gente fala. Acho que caiu aqui no YouTube. Voltou. Tinha caído, mas voltou. E boa tarde, pessoal do YouTube também, viu? Tô aqui do Instagram, do YouTube. Boa tarde, muito bem-vindos. Então Agar teve um filho de Abrão. Abrão então se tornou pai. Até então tudo bem. Sara ficou feliz com isso, que ela conseguiu, né, ajudar o esposo para que tivesse esse filho, né, que até então para ela era o filho da promessa. Mal sabia ela que não, né, gente? Não era. Como eu falei, num outro momento a gente vai estudar também. Devemos estudar sobre Agar e a gente vai se aprofundar mais na história dela. Mas de antemão, né, a gente pode dar uma palhinha aí que ela teve o filho e assim que engravidou, ela já começou, tipo, a se achar, né? Aí ela se achava superior. Ai, ela se achou superior à outra porque a outra não podia engravidar e ela então estava já ali gerando, né, o filho de Abrão. Então, quando a Sara completou ali 90 anos de idade, que ela foi receber, gente, a promessa. Que teria um filho dentro de um ano. Com 90 anos, ela recebeu a promessa, de novo, né? E aí, diretamente com ela ali, né? Que ela seria mãe, depois de um ano. E tal como ela recebeu a promessa, vou ler aqui pra vocês. Quando Sara completou 90 anos de idade, ela recebeu a promessa divina de que teria um filho dentro de um ano. E que tal como Abraão, ela se tornaria mãe das nações. Ela recebeu uma promessa, assim como a promessa que Deus havia feito a seu esposo. E na verdade essa promessa ela ocorreu por 2 vezes, sendo que na primeira foi lá atrás ainda, né? Lá que tá na história, lá em Gênesis 17, depois do capítulo 18, do 9 ao 15, tá? Como eu falei, é muito bom vocês estudarem sobre isso, ler tudo lá para entender melhor a história. Que tem bastante coisa para vocês lerem aí. E a Bíblia também relata a idade, né, que Sara morreu. Ela tinha 127 anos já. Então, a gente vê que quase não vê esse tipo de relato, né, na Bíblia. E nas escrituras tem muita coisa sobre Sara. Ela realmente foi, como eu li lá no começo, né, um modelo assim de esposa a ser copiada, né, até os dias atuais. E o legado, né, que Sara nos deixa aí a seguirmos, né, de forma que a nos parecermos mais com ela. Deus, através da vida de Sara, ele nos diz que é preciso sair da zona de conforto para entrar em uma zona de conflito, onde nos deixamos moldar pela caminhada com Deus e com o nosso esposo. Uau! Quando eu falo isso, eu sei que tem uns aí que não gostam muito, não. Não é verdade?
nos deixarmos moldar pela caminhada com Deus. Até aí tudo bem, né? Mas quando fala assim, e com nosso esposo, aí vem aquela velha ideia lá errada, né, gente, do conceito de submissão. Então, assim, o chamado de Abrão, ele foi estendido para sua esposa, que de forma sábia, paciente, soube cumprir a sua missão. E poderíamos dizer que ela errou a oferecer Agar para Abrão para lhe gerar filhos. Mas nesse momento de erro do casal, percebeu-se que a união e cumplicidade não os abandonou. Foram capazes de assumir erros e acertos sem condenarem um ao outro. O fracasso do presente não foi capaz de abalar a felicidade futura. Uau! Vejam bem, olha que bacana isso. Os dois juntos, eles tinham tamanha era a cumplicidade deles, que mesmo que ela errou em fazer isso, em trazer isso pra ele ceder, né, e achar que tava tudo bem, ir lá e fazer, mas eles, nenhum dos dois ficou julgando um ao outro, sabe? Aquele negócio igual a gente viu lá na história de Eva, com Adão, que Adão, olha Senhor, a mulher que tu me deste, né? Então ali não, é uma cumplicidade muito grande desse casal. A gente entende que os dois formavam ali um casal muito unidos mesmo, né? Em todos os sentidos. Porque nem nas dificuldades, em momento algum, eles se distanciaram, ficou um para cada lado. Não. Fez foi fortalecer mais ainda os dois na caminhada, né? Até quando você for ler lá, vai ver que tem uma parte ali que quando ela vai e se sente mal por ter feito aquilo, né, de ter oferecido essa serva dela para ele, e pensando, já provavelmente com ciúmes, né, gente, também ali daquela mulher, com aquele filho, e quando ela resolve que ela não queria mais essa mulher na vida dela, ela chega e fala pro esposo, né, e ele dá liberdade para que ela tome a decisão que ela quisesse, né? Então tamanha era a cumplicidade dos dois, tamanho era o amor dos dois, compreensão entre os dois, para que acontecesse dessa forma como aconteceu. E nunca jamais, eu anotei isso também, nunca jamais devemos abrir mão dos planos de Deus para nossa família. Nunca devemos admitir que o pecado entre em nosso relacionamento sob qualquer pretexto, mesmo que seja um pretexto como foi esse de Sara, sabe? Algo assim tão grandioso, né? Que para ela era de suma importância gerar como não podia, teve aí essa infeliz ideia, né? De trazer uma terceira pessoa para o relacionamento. E a gente tem visto isso nos dias atuais, né? Quantas pessoas têm feito isso, colocado uma terceira pessoa? É cada absurdo, né, gente? Eu, enquanto terapeuta, ouço muita coisa, né? Coisas assim que com certeza não agradam o coração de Deus. Agar parecia uma causa nobre, né? Para Sara, ela parecia uma causa nobre, mas ela era o agrotóxico para os frutos da primavera de Sara. Ou seja, ela era o veneno, né? Para a primavera ali de Sara. Agrotóxico faz com que os frutos pareçam grandes e saudáveis, ou seja, uma situação que naquele momento parece ser muito boa, é uma solução perfeita, porém tem efeitos colaterais. Isso aí, tem efeitos colaterais. E muitas das nossas atitudes, que momentaneamente parece ser a saída, a solução e tá tudo certo, tem consequência depois. Toda ação tem uma reação, né? Gera uma reação. Tem efeitos colaterais, tem contaminação do solo, degradação e desequilíbrio. E o casal sofreu por conta da entrada de uma terceira pessoa na relação. Sofreram algumas consequências. Por quê? Porque tiveram pressa, quiseram meio que dar uma ajudinha para Deus, né?
E quantas vezes, né, gente? Quantas vezes a gente quer dar uma ajudinha pra Deus, não é verdade? Tem muita coisa aqui, eu vou passar depois pra vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Tá bem legal esse estudo aqui, mas muita coisa pra gente ficar lendo. Eu já vou aqui pra conclusão desse estudo. Aqui na conclusão eu coloquei. O que devemos, né? O que a gente tira de lição aqui desses textos, desse estudo sobre Sara? Que nós precisamos confiar nas promessas do Senhor, né? E confiar requer total dependência de Deus. Eu digo total, é total mesmo, tá? Não é querer dar uma ajudinha, não é querer dar um empurrãozinho, é desviar, pegar um outro caminho, um atalho. Não. É total dependência. Uau! Deus falou isso pra mim, gente, um tempo atrás. Por uma situação que eu tava vivendo, e aí Deus falava assim pra mim, total dependência. É total dependência. E quando eu digo total, é total mesmo. É crer em tudo. Esperar em Deus em tudo. E como é difícil. Como é difícil. Se podemos muitas vezes resolver, né? Achamos que vamos resolver. E se podemos resolver, por que não? Né? Por que não? Porque eu não posso dar uma ajudinha, porque eu não posso encurtar esse caminho, essa caminhada, essa viagem, enfim. A história de Abrão e Sara nos mostra que o único caminho para viver o sobrenatural de Deus é dependendo totalmente daquilo que somente Ele pode fazer. Todas as vezes que o patriarca usou seus próprios artifícios para tentar dar uma mãozinha para Deus, os resultados não foram nada bons. Por isso é importante sempre lembrar que não depende das nossas vontades, das nossas habilidades, capacitação ou recursos. Ele é o Deus provedor. Jeová Jireh, aleluia. O nosso Senhor é poderoso para fazer mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E quantas de nós temos isso assim tão fixado na nossa mente que as coisas dependem, né? Muitas vezes das nossas habilidades, das nossas vontades, das nossas capacitações, né? Dos nossos recursos. E não é bem assim, né? Nós entendemos e sabemos que não é assim que funciona. De nada adianta todo conhecimento terreno, todo conhecimento que eu tiver. Se não tiver a unção do Espírito Santo, né, gente? Se não tiver, não vai fluir. Por exemplo, eu. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu me sinto tão incapaz. Que vocês não têm noção. Sabe? Perante Deus. Eu me sinto tão incapaz, tão fraca. E muitas vezes eu falo isso pra Ele, né? Eu falo, Pai, eu sou tão fraca. Eu sou tão incapaz. Me dá força, Senhor, me dá sabedoria, porque de mim eu não tenho nada. E eu não tenho mesmo. E precisamos, né, aprender a caminhar com as nossas dificuldades, entendendo que o Senhor, Ele não precisa de um jeitinho. Eu, quando estava fazendo esse estudo, eu queria falar tanto, sabe, sobre Sara. Então eu li bastante, eu li uma vez, eu li duas, eu li três, querendo trazer aqui, né, as virtudes dessa mulher. E eu não tenho isso, tá, na Bíblia, mas aí eu fiquei pensativa com uma coisa que não relata na Bíblia. Todas nós ouvimos falar de quando o Senhor, Ele pede o Isaac, né, para Abrão como sacrifício, né?
ali em forma de sacrifício. E Abrão, gente, vocês imaginam se esse marido, ele era tão cúmplice dessa esposa, né? Os dois andavam ali, ó, juntinhos. Vocês acham mesmo que ele não contou pra ela? Ele não chegou e falou pra ela o que ele ia fazer? O que o Senhor tinha pedido pra ele? Imagino eu a dor dessa mulher que sofreu tantas humilhações por ser estéril. Naquela época, uma mulher ser estéril não era como hoje. Hoje é normal, as mulheres, inclusive, né, muitas nem querem ser mãe, não são estéreis, mas não querem, pronto. Mas lá atrás, no tempo dela, naquele tempo ali, a mulher ser estéril não era boa coisa, não. Ela era mal vista, sabe? E ela passou por tudo isso. Ela deixou toda a parentela dela, como a Bíblia relata lá, né? Que pede para Abrão sair. Ela deixou toda a parentela dela. Ela foi para lugares, ficou andando um tempão de um lugar para o outro. E sem reclamar, sem questionar. Simplesmente em obediência ao Senhor. Ela teve um deslize, né? Que foi oferecer a serva dela a Abrão e não esperar a promessa. Ela teve um deslize. Mas agora voltando ali para Isaac, imagine a dor dessa mulher. Acredito eu que essa mulher tenha ido para dentro da tenda, tenha entrado no quartinho dela e tenha ali talvez urrado, chorado, desesperada aos pés do Senhor. Talvez ali naquela hora ela tenha quebrantado o coração dela de forma tão verdadeira e com tanta dor que pode ser que pela oração dela, o Senhor reverteu aquela situação. E ela pôde ver o filho dela descendo novamente lá, vindo com o pai. Imagino eu que tamanha foi a alegria dela em correr para abraçar aquele filho naquele momento. Talvez ela tenha caído de joelhos antes de correr para abraçá-lo. Em sinal de agradecimento, de amor pelo que Deus tinha feito na vida dela. E como eu disse, eu estudei bastante sobre ela e lendo sobre ela, sabe? E eu me senti tão travada para falar dela. E eu ainda comentei com meu esposo, falei, sabe, amor, eu estudei, eu li, mas eu tô tão travada para falar de Sara. E aí eu fui orar. E aí o Senhor falava assim para mim, vai ter pessoas ali hoje nessa live ou em outro dia, eu não sei quando é que você vai ver essa live. Mas vai ter pessoas nessa live que já esqueceram dos sonhos dela, que já enterraram seus sonhos no seu coração, que não acreditam mais que a promessa vai acontecer. Talvez porque já está velha, talvez por falta de recurso financeiro, talvez por ter desobedecido, estar em desobediência ao Senhor. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, Ele não esquece das promessas que Ele faz. Nem pra mim, nem pra você. Não interessa quantos anos faça. Não interessa se você teve um deslize. O que interessa é o seu coração quebrantado. É você se voltar ao Senhor e dizer, Pai, me perdoa. Pai, eu não devia ter feito isso. Se prostrar perante o Senhor, pedir perdão. Isso faz total diferença para que aconteça o cumprimento da promessa. E eu quero dizer para você, nessa tarde, ei, levanta essa cabeça. Olhe para a promessa que o Senhor fez
Determine dentro do seu coração que isso vai acontecer. Não tem como não acontecer. Foi Ele quem prometeu. E se Ele prometeu, vai acontecer. Não vai ser no seu tempo. Não é no meu tempo. Não é como queremos. Da forma que queremos. Mas é da forma que Ele determinou. Então, somente creia. Somente creia, porque vai acontecer. Eu não sei se você enterrou um sonho de ser mãe, de casar, de fazer uma viagem, de ter uma casa própria, um carro talvez, uma moto, uma bicicleta, quem sabe? Eu não sei qual é o seu sonho, nem o tamanho dele, nem a importância que ele tem para você, mas você sabe o quão importante é. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não permita que ninguém zombe dos seus sonhos. É você quem sabe quão precioso é para você aquilo. É você que sabe quanto é importante para você receber. Tem até um louvor, né, gente, que fala, eu não posso cantar aqui, porque se eu cantar, cai a live. Mas tem um louvor que fala, né, minha bênção, eu não vou, como é que é? Eu não vou sair daqui, eu sou péssima pra decorar, assim, sabe? Mas eu sei que tem um louvor, assim, né, que pegou no anjo, né, o anjo e tal. Ai, deixa pra lá, esquece. Louvor não é comigo, não, louvor eu deixo pro meu esposo, né, meu esposo é uma bênção pra adorar no louvor. Então, sabe, eu sei que 99% quem vai ver essa live, esse vídeo é mulher. Então, sabe, é isso que eu tenho pra falar pra você hoje. Não tenho grandes coisas lindas pra te dizer, mas eu tenho pra te dizer que o Senhor, Ele é bom e Ele é fiel pra cumprir tudo que Ele prometeu na sua vida. Tudo. Absolutamente tudo. Nada será esquecido, assim como as suas lágrimas nos pés do Senhor. Todas as lágrimas derramadas nos pés do Senhor, Ele recolhe cada uma. O Espírito Santo recolhe as nossas lágrimas. Então é o melhor lugar também para se chorar. Como é gostoso a gente tirar um tempinho, né? Para chorar nos pés do Senhor. Hoje aconteceu algo, sabe? Eu fui no mercado comprar uns negócios e aí eu tava lá fazendo a compra, lá entrei, compra não, só umas coisas, mas eu demoro um pouquinho dentro do mercado. Foi eu e a Dani e meu esposo ficou no carro, no estacionamento. Ele não quis entrar, falou, vou ficar aqui, que eu vou ficar aqui um pouquinho. Eu falei, tá bom, então, não quer ir comigo? Não, não quer. Tá, ele ficou lá. E aí ele começou a ouvir uns louvor. E aí quando eu cheguei, né, eu olhei pra ele, ele tava estranho, com os olhos vermelhos, assim, parecia que tava entristecido. Aí eu não perguntei, eu ia perguntar, mas não perguntei se tinha acontecido alguma coisa, né? E aí ele começou a andar o carro e só falou pra mim assim, ouve esse louvor, presta atenção na letra desse louvor. E colocou aquele louvor. E aí quando ele colocou aquele louvor, gente, foi maravilhoso, sabe? Aquela presença, assim, do Senhor dentro do carro, sabe? Do Espírito Santo. Foi muito gostoso. E eu olho pra ele aquele homão, né? Barbado, aos prantos, sabe? Dirigindo ali, chorando e chorando e chorando e chorando. Com a presença do Senhor. Com aquela letra daquela canção. Então o Senhor, Ele... No silêncio Ele fala. Quantas vezes eu coloco um louvor e me deito e fico quieta e começa a fluir, e vem tanta coisa no meu coração e Deus me traz às memórias tantas coisas e é muito gostoso. Experimente se você ainda não faz, experimente, sabe? Entrar mesmo no seu quarto, que seja na sala, não tem problema, em qualquer lugar, gente, no carro, coloca um louvor,
sabe? Chama o Espírito Santo. Vamos comigo, Espírito Santo. Vamos comigo. Vamos comigo, vamos. E vai ouvindo e deixa fluir. Porque o Senhor, Ele começa a trazer a memória. E pode ser que hoje, quando você está vendo aí, pode ser que não veio na sua memória ainda, não tivesse vindo nada. Não, mas eu não tenho nenhuma promessa aí caída no esquecimento, jogada. Não tem nada. E de repente, talvez quando você ficar sozinho e colocar ali um louvor e for ouvir, o Senhor vai trazer. Lembra que eu te prometi tal e tal coisa? Lembra que eu te mandei fazer tal e tal coisa? E pense que só eu e você podemos fazer com que esse tempo da promessa demore mais, sabe? Com a nossa desobediência, com talvez a nossa petulância, sabe? É nós que fazemos com que demore. O Senhor, Ele tem pressa em nos abençoar. Ele tem pressa em cumprir as promessas dele nas nossas vidas. Tá bom? Então, vou acabar essa live aqui e depois eu coloco lá na biblioterapia o estudo que eu fiz pra vocês lá, tá? Do PDFzinho, pra vocês que estão lá no grupo da biblioterapia. Quem não tiver e quiser entrar, me pede lá no bate-papo que eu mando o link, tá? Pra vocês. Tá bom, gente? Deus abençoe e um ótimo finalzinho de tarde aí pra vocês, viu? Beijão!